E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver em Matemática 1 números proporcionais. A aula 12 ela é, na verdade, a continuação da aula 11. A gente já começou a falar de razão e proporção. Eu quero salientar aqui que essa aula é extremamente importante. As aulas que vão aparecer nessa Matemática 1 aqui, elas são muito importantes, tá certo? Os assuntos que vão abordar essas aulas são assuntos muito recorrentes no Enem. Esse assunto em específico é um assunto que aparece bastante no Enem. Se não for diretamente, indiretamente ele vai aparecer. Então a gente vai falar sobre números proporcionais. A gente já viu razão na aula 11, viu proporção. A gente viu umas razões, né, que são notáveis, como escala, velocidade média, etc. Aqui a gente vai ver números proporcionais, que vai ser utilizado como um link para a gente falar sobre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Eu vou começar falando sobre números diretamente proporcionais. E para isso, a gente vai observar essas duas sequências que eu já anotei aqui. Veja bem, a sequência 1 eu tenho os números 2, 6, 18, 54, e a sequência 2 eu tenho o número 5, 15, 45 e 135. Se você observar a sequência 1, do 2 para o 6, o 2 foi multiplicado por 3. E do 6 para o 18, o 6 foi multiplicado por 3. E do 18 para o 54, o 18 foi multiplicado por 3. Na sequência 2, do 5 para o 15, o 5 foi multiplicado por 3. E do 15 para o 45, o 15 foi multiplicado por 3. E do 45 por 135, o 45 foi multiplicado por 3. Essas duas sequências são sequências de números que são diretamente proporcionais. Por que diretamente proporcionais? Porque as duas sequências crescem a uma mesma proporção. Enquanto uma cresce nessa mesma proporção, a outra também cresce. Então, a gente pode dizer que os números da sequência 1 são diretamente proporcionais aos números da sequência 2. Ou melhor, que se a gente montar as frações entre os números da sequência 1 e os números da sequência 2, essas frações serão iguais, porque esses números são diretamente proporcionais. Ou seja, 2 quintos é igual a 6 quinzeavos, é igual a 18 45avos e é igual a 54 135 avos, tá certo? São iguais. Então, veja bem, o que a gente tem aqui são frações que são proporcionais, representam a mesma fração, que a gente vai chamar de K, e esse K é a nossa constante de proporcionalidade. K eu vou chamar de constante de proporcionalidade. Para ficar mais compreensível, eu vou pegar, por exemplo, aqui, se eu simplificar 6 quinzeavos por 3 e por 3, 6 dividido por 3 é 2. E 15 dividido por 3 vai dar 5. E o mesmo acontece se você simplificar o 18 45avos, vai dar 2 quintos. Se você simplificar o 54 135avos, também vai dar 2 quintos. Por exemplo, o 54 aqui pode ser dividido por 27 e o 135 também por 27, certo? 54 dividido por 27 é 2 e 135 dividido por 27 é 5, tá certo? Esse 2 quintos, então, que vai valer para todos, é a nossa constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade para essa sequência aqui, o K é igual a 2 quintos, tá certo? Então, pronto. Números que aparecem assim, que funcionam com essas relações de frações, são chamados de números diretamente proporcionais, porque enquanto um aumenta, o outro também aumenta na mesma sequência, tá certo? Então, a gente vai pegar aqui como exemplo
supondo sejam as sequências primeira sequência S1, 2, 10, 50 e S2 igual a 3, 15 e x. É possível calcular o valor do x considerando que essas sequências sejam diretamente proporcionais. As sequências S1 e S2, calcule x, sabendo que S1 é diretamente proporcional a S2, tá bom? A S2. E o que vocês precisam fazer é o que vocês já conhecem, é o meio pelos extremos, porque se essas duas sequências é composta por números que são diretamente proporcionais, significa dizer que a fração 2/3 é igual à fração 10/15, que por sua vez será igual à fração 50 sobre x. Então eu posso calcular x fazendo 2/3 é igual a 50 sobre x, ou se eu quiser 10/15, que também é 2/3, é igual a 50 sobre x. Tanto faz. Com qualquer uma dessas igualdades aqui, eu encontro o mesmo valor para x. Então, se a gente fizer o meio pelos extremos, o que teremos é o seguinte: 2x é igual a 3 vezes 50, 150. X é igual a 150 dividido por 2. X é igual a 75. Isso é o básico em razão e proporção que a gente utiliza para resolver muitas das questões que aparecem no Enem. Tá beleza, pessoal? Vamos ver então mais alguns exemplos. E aí vamos falar também sobre números inversamente proporcionais e por aí vai. Veja aqui, mais um exemplo. Eu tenho duas sequências e essas duas sequências, elas são as sequências de números que são diretamente proporcionais, certo? E pede para calcular o x, o y e o z, tá certo? Eu acho que eu nem coloquei o y aqui na jogada. Então, eu vou colocar somente o x e o z. Deixa eu apagar aqui o y. Pronto. Veja só, se as duas sequências são diretamente proporcionais, então eu posso perfeitamente montar as frações entre os números. Montar a fração 3 sobre 10, certo? O primeiro dessa sequência com o primeiro dessa sequência. Se eu montar a fração 3 sobre 10, tem que ser igual à fração x, 3 sobre 10. Olha, 3 sobre 2 tem que ser igual à fração x sobre 10, tá certo? Então, montar a fração 3 sobre 2 é igual à fração x sobre 10. Então, 3 sobre 2 é igual a x sobre 10. Fazendo o meio pelos extremos, 2x é igual a 30. Então, daqui a gente conclui que x é igual a 30 dividido por 2, x é igual a 15. E para achar o z, a gente pode se valer da mesma fração, dos 3 meios. E aí a gente faz só a fração referente ao z. Ou seja, z, 3 sobre 2, também será igual a z sobre 250. 2z é igual a 3 vezes 250, é 750. Então, z é 750 dividido por 2. Então, nesse caso aqui, o z é igual a... Bom, 2 vezes 350 vai dar 200, vai dar 700, tá certo? Como a gente quer 750, então a gente vai ter o 300, certo? Deixa eu dividir aqui rapidinho por 2. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 7, 14. 375. Então, esse é o valor do z. Certo?
Então, as questões são até simples. E esse assunto não é um assunto só recorrente no Enem. Esse assunto é um assunto recorrente em concurso, tá certo? Muito concurso público foca muito em questões de razão e proporção, principalmente concurso da polícia, tá bem? Agora vamos falar de números que são inversamente proporcionais. Aí aqui acontece, como o próprio nome sugere, o inverso. Enquanto uma sequência cresce, a outra diminui. Enquanto um número aumenta, inversamente proporcional, o outro número diminui. Veja só, o 2 para o 8, tá certo? Houve um aumento. E do 40 para o 10, houve uma diminuição. Do 8 para o 10, certo? Houve um aumento. Do 10 para o 8 aqui, houve uma diminuição. Do 10 para o 20, houve um aumento. Do 8 para o 4, diminuiu. Então, enquanto uma sequência cresce, a outra diminui. Resta saber se isso acontece proporcionalmente ou inversamente proporcional. Enquanto lá no diretamente proporcional a gente monta as frações, no inversamente proporcional a gente multiplica. Então, se eu faço 2 vezes 40, aqui, ó, se eu faço 2 vezes 40, vai dar 80. Se eu faço 8 vezes 10, também vai dar 80. Se eu faço 10 vezes 8, também vai dar 80. E se eu faço 20 vezes 4, também dará 80. Quando a gente multiplica os valores e os resultados dão os mesmos, o que a gente tem são sequências, certo? Ou números que são inversamente proporcionais. Mas por que a gente acaba multiplicando? Porque eles não são diretamente, eles são inversos. Então, ao invés de eu montar a fração botando 2 sobre 40, isso seria 2 sobre 1 sobre 40. E a segunda seria 8 sobre 1 sobre 10. E a terceira, 10 sobre 1 sobre 8. E a última, 20 sobre 1 sobre 4. Se a gente pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, em todas essas frações aqui, o que a gente vai obter é 80 igual a 80 igual a 80 igual a 80. Nessas condições aqui, o que eu tenho são números que são inversamente proporcionais. O que seria o K da proporção inversa aqui? Para a proporção inversa, né, a constante de proporcionalidade inversa, nesse caso aqui, seria o 80. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. A gente vai resolver mais um exemplo sobre divisão em partes diretamente proporcionais, tá certo? E a gente vai fazer uns exercícios. Vejamos. Um pai deseja dividir com seus 3 filhos a quantia de 120. Cada filho receberá um valor diretamente proporcional à idade. Sabendo que as idades dos filhos são 3 anos, 4 anos e 8 anos, quanto cada um receberá. Se é diretamente proporcional à idade, então a gente não vai ter uma divisão igual aqui. Como é diretamente proporcional, significa dizer que quanto mais velho é o filho, maior é o valor que ele vai receber. Como é que a gente pode armar as questões que são desse tipo? Bom, primeiro, eu tenho 2 sequências aqui. A sequência dos valores que eles vão receber e a sequência das idades. Então, eu vou chamar a sequência dos valores que eles vão receber de X, Y e Z. Tá certo? Se eu juntar os valores que eles vão receber, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o total do dinheiro, que é 120. Só que a questão está dizendo que esses valores são diretamente proporcionais às idades. Ou seja, se eu pegar o valor que o primeiro vai receber, tá certo? Vai estar diretamente proporcional à idade dele. Então, x sobre 3. E o segundo, y sobre 4. E o terceiro, z sobre 8. Aqui a gente tem uma espécie de sistema, mas a gente não precisa recorrer a sistema. A gente vai usar mesmo
é propriedade de razão e proporção, tá bom? Se eu somar os de cima e somar os de baixo, se eu somar os numeradores e somar os denominadores, eu ainda tenho uma proporção, ou seja, x, tudo isso que está aqui é igual, continua sendo igual a x mais y mais e sobre 3 mais 4 mais 8. Só que x mais y mais e é uma informação dada. Se eu juntar a quantia que cada um vai receber, eu vou ter o total. Então, 120 sobre 3 mais 4 é 7, mais 8 é 15. E 120 dividido por 15 é 8. Veja que é uma igualdade, ó. Essa fração é igual a essa, que 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 é igual a 8. Significa dizer que o 8 é a nossa constante de proporcionalidade e que todas as frações são iguais a 8. Logo, se a gente fizer x sobre 3, será igual a 8. Fazendo meio pelos extremos, x é igual a 24. É a quantia que o primeiro vai receber, o que tem 3 anos. Se eu fizer y sobre 4, também será igual a 8. Fazendo pelo meio pelos extremos, o que a gente vai ter aqui, y é igual a 32. Eu posso fazer a mesma coisa para achar o último, ou eu vejo a diferença, já que o total é 120. Z sobre 8 é igual a 8. Fazendo meio pelos extremos, o nosso z aqui é igual a 64. Então, se eu somar 64 mais 32 mais 24, vai dar 120. Eu fiz uma divisão de 120 em partes que são diretamente proporcionais às idades. 24 é diretamente proporcional a 3, 32 diretamente proporcional a 4 e 64 diretamente proporcional a 8. Se você verificar, 24 dividido por 3 vai dar 8. 32 dividido por 4 vai dar 8. E 64 dividido por 8 também vai dar 8. Tá certo? Então, vamos agora para mais um exemplo. E esse exemplo aqui é divisão em partes inversamente proporcionais. O exemplo diz assim, ó. Os funcionários de uma fábrica, Lucas, Raquel e Elias, no mês de maio, faltaram ao serviço 8 dias, 5 dias e 2 dias, respectivamente. Se o diretor financeiro dessa fábrica dividir R$ 396 entre os citados funcionários em partes inversamente proporcionais à falta, quanto receberá cada um? Veja, é inversamente proporcional. Mas se eu pegar a quantia que Lucas vai receber, mais a quantia que Raquel vai receber, tá certo? Mais a quantia que Elias vai receber, vai dar o total que foi dividido, que é os 396. Porém, as quantias que eles receberão não são diretamente proporcionais às faltas, são inversamente proporcionais às faltas. Então, eu vou ter que a do Lucas vai ser inversamente proporcional a 8, da Raquel vai ser inversamente proporcional a 5, e do Elias vai ser inversamente proporcional a 2. Como é inversamente proporcional, quem tem menos faltas receberá mais, tá certo? E a gente pode aplicar a mesma propriedade que a gente aplicou na direta? Pode, a gente soma os de cima e depois soma os de baixo. L mais R mais E sobre 1/8 mais 1/5 mais 1/2. L mais R mais E corresponde aos 396 que a gente achou. Aqui embaixo, como eu tenho uma soma de frações, então eu tenho que tirar o MMC. O MMC aqui, nesse caso, de 2, de 5 e de 8, será 40. 40 dividido por 8 é 5, 5 vezes 1, 5. 40 dividido por 5 é 8, 8 vezes 1, 8. 40 dividido por 2 é 20 e 20 vezes 1, 20. O que a gente vai ter aqui, 390, e que isso aqui é igual a 396 sobre 28 mais 5 vai dar 33 sobre 40. Agora, a gente pode pegar a primeira fração e aí a gente continua com as igualdades. Isso daqui é igual a... Pega a primeira fração, que nesse caso é só o 396... e multiplica pelo inverso da segunda.
tá certo? É provável que 396 divida por 33, certo? Se eu não me... Vamos lá, 1 vezes 33 é 33, tá certo? Vai sobrar 6, baixo 6, e 2 vezes 33, 66. Então, essa divisão aqui que eu vou fazer primeiro vai ser igual a 12 vezes os 40 que sobrou. 12 vezes 40 é 480. Esse 480 é a nossa constante de proporcionalidade. O que é que significa dizer então? Significa dizer que o L sobre 1 sobre 8 é igual a 480. Mas lembra, quando é inversamente proporcional, eu posso escrever assim, ou eu posso escrever multiplicando, tá certo? 8 vezes L é 480. Mas vamos fazer meio pelos extremos. L é 1/8 vezes 480. 480 dividido para 8 dá 60. Vamos então para o próximo, né? Que é inversamente proporcional a 5. R sobre 1 sobre 5 também vai ter que ser igual a constante, que é 480. R é 1/5 vezes 480. 480 dividido por 5 vai dar 96. O R vai receber 96. Eu posso somar e ver quanto falta para formar o total. Eu posso seguir. E sobre 1/2 é igual a 480. Então, E é igual a 1/2 vezes 480. 480 dividido por 2 é 240. Então, pronto. O que a gente tem aqui é que o E vai receber 240. É inversamente proporcional. Lembre-se, né? Quem tiver menos falta, obviamente, vai ter que receber mais. Quando é diretamente proporcional. Se fosse diretamente proporcional, não faria sentido, porque estamos falando de faltas. Se fosse por presença, faria sentido diretamente proporcional, tá certo? A gente vai... Tem exercícios para vocês, tá certo? Que vai envolver essas técnicas de cálculos de divisão em partes diretamente proporcional e inversamente proporcional, assim como os exemplos que eu já coloquei anteriormente de sequências diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Eu vou deixar o link do formulário para vocês colocarem as respostas das atividades propostas que corresponde a isso daqui, tá certo, pessoal? Então, a nossa aula fica por aqui. Tchau, tchau. Até uma próxima.